Olá, espero que todos estejam bem. E hoje eu tô aqui para contar para vocês 5 maneiras de vocês economizarem tempo e dinheiro no inventário. Bem, a primeira forma de se economizar no inventário, e na minha opinião a mais importante de todas, é você contratar um advogado especializado, que saiba fazer inventário, que esteja acostumado a fazer inventário. Porque senão você corre o risco de contratar um profissional e não que ele não seja bom, às vezes ele é bom em outra coisa, tá? Mas você corre o risco de contratar um profissional que vai demandar muito mais tempo nesses procedimentos, todos que têm que ser feitos no inventário. E também corre o risco desse advogado perder tempo e patrimônio discutindo questões que já são consolidadas judicialmente, que a jurisprudência já entende qual que é a forma de divisão, qual que é o valor a ser considerado, e aí quando você pega um profissional que não é especializado, você corre esse risco. Então, primeiro passo, um profissional da sua confiança e um profissional especializado em inventário. Essa é a primeira forma de se economizar no inventário. A segunda forma de se economizar no inventário, fazendo a declaração do imposto no prazo correto. Por quê? Porque se você não declarar o imposto, se for um inventário extrajudicial, inventário do cartório, se não declarar o imposto dentro do prazo legal, ou se for um inventário judicial e você não propuser um inventário dentro do prazo legal, você tem uma multa que vai ter que ser paga de 20% o valor do imposto. É uma multa muito alta, 20% o valor do imposto. E o imposto já não é barato. Ah, mas e se eu não pagar a multa? Se não pagar a multa, seu imposto não é homologado, sua declaração do imposto não é homologada, seu inventário não termina. Então, precisa fazer dentro do prazo para evitar esse custo adicional ou pagar a multa, tá? Então, essa é a segunda forma de se economizar no inventário. Terceira forma de se economizar no inventário, um inventário consensual. Por quê? Na maioria dos casos, o inventário, para aquele advogado que é especializado, vai conseguir te explicar isso muito bem, mas ele é uma conta matemática de divisão entre os herdeiros, né? Então, tem muitas questões que já estão super consolidadas na jurisprudência e que não adianta você ficar discutindo se tem direito, não tem direito, etc. Já é sabido, consolidado que em determinada coisa não vai ter direito, determinada coisa vai ter direito. Então, você, mesmo que vocês não tenham, vocês herdeiros entre si, não tenham um bom relacionamento emocionalmente, tem traumas e tem questões que não são perdoadas ou não estão resolvidas, enfim. Independentemente disso, o inventário é uma questão matemática e patrimonial. Então, se vocês conseguirem dialogar, seja por intermédio de um advogado, para fazer essa divisão, todo mundo sai ganhando, né? Então, é uma outra forma muito boa de se economizar no inventário. Vou dar um exemplo. Muita gente acha, e tem muita gente que chega aqui no escritório com essa dúvida, de que aquele herdeiro que ficou o fim da vida do falecido cuidando dele tem mais direito que o outro. E isso não é verdade. Então, assim, é muito legal que um dos herdeiros dispôs do seu tempo para cuidar daquela pessoa que depois veio a falecer, mas isso não dá a ela mais direito de herança do que os outros herdeiros, né? Isso não muda a condição de herdeiro dela, não vai mudar o quinhão que ela vai receber. Então não adianta ficar brigando, ai, porque eu cuidei dele, etc, etc, porque não vai receber a mais por isso. Então, quando você entende isso, fica mais fácil de olhar matematicamente o patrimônio que foi deixado e fazer essa divisão, né? Quando, vamos supor que tenha mais de um imóvel, ainda é possível fazer uma partilha de um ficar com um imóvel, outro ficar com outro, com valores equivalentes e etc. Mas quando não é possível, o que vai acontecer é vocês entrando em acordo ou não, né? Se não entrar em acordo, é isso que o juiz vai decidir. Ele vai colocar um quinhãozinho para cada um nos dois imóveis, um exemplo. Então, ao invés de ficar um com um imóvel e outro com outro, vai ficar metade desse com metade, vocês vão ficar sócios. Então, o inventário termina e vocês não
se desvencilharam. E aí isso pode causar um prejuízo maior. Uma forma de economizar é evitando esse prejuízo. Por quê? Porque no futuro isso pode virar uma extinção de condomínio, esse imóvel pode ir a leilão, e no leilão, infelizmente, o imóvel perde bastante o valor de mercado, né? Ele é vendido por um preço muito inferior ao valor de mercado. Então, você consultando novamente um profissional especializado, vocês vão conseguir se livrar desses problemas também e economizar bastante no inventário. Outra forma de se economizar no inventário, mas não é uma forma que é para todo mundo, é através do que a gente chama de justiça gratuita. Algumas pessoas que não têm bons rendimentos ou rendimento suficiente para custear os valores do processo, elas têm direito à justiça gratuita e não precisam pagar as custas, que é aquele valor de 1,5% que a gente paga quando ingressa com a ação, 1,5% aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, tá? Então, se você tiver direito à justiça gratuita, você não vai pagar as custas. Isso acontece com todo mundo? Não. E no inventário depende também do valor do patrimônio que está sendo inventariado. Então, de repente, se for um patrimônio que tem investimento em banco, e aí o juiz pode até autorizar, por exemplo, levantar o valor do banco para pagar essas custas, ou vender um bem do imóvel para pagar essas custas, tá? Ou também é possível a gente pedir para deixar essas custas para o final do processo, ou pedir o parcelamento dessas custas. Tudo isso é possível com relação às custas. E a última forma que eu vou trazer para vocês hoje de economizar no inventário, que também não é para todos os casos, mas é utilizar o valor venal do IPTU na declaração do ITCMD. Por que não é para todo mundo? Isso é um entendimento jurisprudencial que a Fazenda Estadual, pelo menos aqui do estado de São Paulo, não reconhece como válida. A Fazenda Estadual do estado de São Paulo reconhece como válida o valor venal de referência, que é o valor venal do ITBI, um pouquinho mais alto que o valor venal do IPTU, ou o valor comercial do bem, tá? Então, se vocês forem fazer um inventário no cartório, vocês não vão conseguir utilizar o valor do IPTU. Se vocês forem fazer o valor judicial, vocês conseguem utilizar o valor do IPTU, porque a gente tem jurisprudência para isso, tá bom? E aí vocês conseguem fazer essa partilha. Se tiver uma impugnação de algum dos herdeiros, etc., aí vocês conseguem também pleitear o reconhecimento desses entendimentos judiciais, tá? No extrajudicial, você só conseguiria usar o valor do IPTU com uma ordem dada em mandado de segurança. E nem sempre compensa o custo, porque você vai ter que pagar o seu advogado para entrar com o mandado de segurança, o que não é muito barato. Então, só compensa dependendo do patrimônio inventariado, tá bom? Espero ter ajudado vocês com essas 5 formas de economizar no inventário. Um grande beijo!